Nesse exemplo, o 2.16 do livro do Fadali, nós temos no denominador uma raiz de multiplicidade 2, que é f de z, que é igual a 1 sobre z ao quadrado, que multiplica z menos 0,5. Ou seja, nós temos um sistema de terceira ordem, e vamos elaborar aqui o resultado por meio de f de z sobre z. Ou seja, na hora que eu faço isso, eu vou ter que colocar mais um z no lado direito no denominador. Ou seja, o sistema vai ficar 1 sobre z ao cubo, que multiplica z menos 0,5. Observe que o z, a terceira, já dá multiplicidade 3. É um sistema de quarta ordem e vamos ter que resolver com raízes repetidas. Como é uma maneira de você expandir em frações parciais e calcular os respectivos coeficientes, ou A, B, C, D, como está exposto aqui. Lembrando, você pode escrever M, N, O, P, alfa, beta, gama e por aí vai. Escreva a fração parcial da maior multiplicidade para a menor, ou seja, z a terceira, z a segunda e z elevado à primeira. Por quê? Vamos explicar agora. Quando eu vou descobrir ou calcular, estimar o A, para z igual a 0, certo? Então nós temos o que? Sua multiplicidade, z a terceira, que multiplica f de z sobre z. Vou fazer um pouco mais detalhado nesse método, nessa primeira constante. Depois vou me limitar um pouco mais, deixar a coisa mais rápida. Então eu vou multiplicar z a terceira, que multiplica essa função f de z sobre z. Lembre-se, cuidado, se vocês estiverem usando f de z sobre z, então você vai utilizar esta equação. Se você estiver utilizando f de z, cuidado para não cometer o erro de substituir de forma errônea, e aí os cálculos estarão errados. Bem, então vamos ter z a terceira, eu vou repetir aqui, 1z ao cubo, z menos 0,5, e você vai substituir z igual a 0. Cortarás, então o A vai ficar igual a menos 2 quando você substituir o z aqui. Então fica 1 menos meio, então dá menos 2. Para B, vamos ter que usar a seguinte situação. Imagina o seguinte, z ao quadrado, que é a sua raiz, que você está querendo achar, que multiplica f de z, eu vou ser mais direto um pouco, que multiplica 1 sobre z ao cubo, z menos 0,5. Então veja, eu vou cortar z ao quadrado com z a terceira, vai ficar z. Quando eu substituir isso aqui dá 0. 1 sobre 0 dá infinito. Tem algo errado. Então, quando tem casos de raízes múltiplas, o que é que vamos ter que fazer? 1 sobre r menos n, r é a multiplicidade, n é o valor que está sendo elevado, aquela raiz, por exemplo, esse aqui, z ao quadrado, o n será igual a 2. Limite de z tendendo ao polo em questão, a raiz, nesse caso, de r menos n, vai ser em relação a z, então r menos n, de quem? Nesse caso aqui, z menos P1, nesse nosso caso, f de z sobre z. Caso você não esteja utilizando f de z sobre z, você vai utilizar a função original. Então, nesse caso aqui, o b vai ser calculado de outra forma. Vamos fazer as substituições. Então, o r é sempre fixo, o n igual a 2. Então, nós temos 1 sobre 1 fatorial, limite de z tendendo a 0, de d, a derivada em relação a z, a derivada primeira, tá? Z ao cubo multiplica 1 sobre z ao cubo, z menos 0,5.
5. Essa vai ser a tua, onde você vai fazer a derivada. Então, lembrando que a derivada da divisão, eu tenho um f como numerador, um g como denominador. Então, a derivada da divisão vai ser a seguinte: derivada do numerador vezes o denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador, e o denominador, nesse caso aqui, ao quadrado. Então, é o que a gente vai fazer aqui nesse primeiro momento. Nesse caso aqui, você tem o quê? O b, vou continuar aqui, 1 sobre 1 fatorial é 1, eu vou me limitar a deixar de forma explícita. Z tendendo a zero, de quem? De 1 sobre z menos 0,5. Esse é o limite que vamos ter que fazer. Então, quando você faz isso daí, você vai ter o quê? Menos 1 sobre z menos meio ao quadrado. Podem fazer a substituição aí, as derivadas. Isso vai dar igual a menos 4. Ótimo, perfeito. E agora, para calcular C, lembrando, o R é fixo, é a multiplicidade. O N, Z elevado à primeira, 1. Para que isso que a gente faz? Para justamente limitar, colocar aqui na fórmula. Eu preciso modificar aqui o fatorial, isso é importante, não esquecer disso também, porque senão a constante estará errada. E também em relação à derivada, nós teremos o que então? 1 sobre 2 fatorial, limite de z tendendo a zero, no caso, de quem? Da derivada, nesse caso, de z, a derivada segunda em relação a z, de quem? Justamente de z ao quadrado, novamente a mesma função, z ao cubo, na verdade, z ao cubo que multiplica z menos 0,5. Ou seja, eu vou fazer a derivada aqui de 1 sobre 2, fatorial, na verdade, já é fatorial de 2, é 2. Então, limite de z tendendo a zero, da derivada de z, a derivada segunda em relação a z, de 1 sobre z menos 0,5. Beleza, ótimo. E agora, o que é que eu posso fazer daqui? Na verdade, essa derivada, ela pode ser reescrita da seguinte forma: 1 sobre 2, limite de z tendendo a zero, da derivada primeira de quem? A derivada anterior, você já fez a primeira derivada, então você reaproveita esse primeiro resultado. Então, nós teremos o quê? Menos 1z menos 0,5 ao quadrado. É essa a derivada que vocês têm que fazer. Bem, e como é que a gente vai elaborar isso? Então, regra da cadeia. Regra da cadeia, nós temos a seguinte situação: a derivada da externa vezes a derivada da interna. Nós temos quem então aqui? Nós temos, eu posso chamar aqui que u é igual a menos 0, z menos 0,5, a derivada da interna. A interna seria 1, a externa você estaria fazendo u ao quadrado, então seria 2u, ou seja, 2 vezes z menos 0,5, certo? Dessa forma, nós temos que para c, vamos calcular 1 meio, tá?
0 menos 2, z menos 0,5. Nós estamos fazendo aqui a regra da cadeia, tá? E aqui z menos 0,5 ao cubo, ou a quarta, perdão. Aqui escota, aqui você tem a terceira. E aqui nesse resultado, se você substituindo, aqui eu esqueci apenas de colocar o limite, de z tendendo a zero. Então, quando você substituir aqui o zero, nós teremos aqui o menos 8. Bem, eu aproveitei aqui para apagar o quadro, precisava de espaço, mas eu deixei aqui já o A, o B e o C, os valores. E para calcular o D da mesma forma como raízes não repetidas, né? Então você vai calcular o Z para menos 0,5, na verdade mais. Vai substituir a sua raiz, então você vai ter Z menos 0,5 e multiplica 1 sobre Z ao cubo, Z menos 0,5 para Z igual a 0,5. Eu vou cortar esses termos, fica 1 sobre Z ao cubo, apenas fazendo a substituição, que nesse caso vai dar o D igual a 8. Então, fazendo a substituição, meu f de Z sobre Z vai dar menos 2 sobre Z ao cubo, menos 4 sobre Z ao quadrado, menos 8 sobre Z, mais 8 Z a menos sobre menos Z, Z menos 0,5. Eu preciso de f de Z e não de f de Z sobre Z. Então eu vou ter que passar o Z multiplicando todos os termos no numerador de cada. Então vai ficar menos 2 Z ao quadrado. Eu vou colocar já aqui em potências negativas. Então, aqui eu 2Z menos 2, menos 4Z a menos 1, menos 8, fazendo todas essas manipulações algébricas, e aqui Z menos 0,5. Essa é a transformada inversa? Ainda não. Ela foi feita apenas a expansão em fração parcial. E aí, utilizando a tabela, observe o seguinte, que explicitamente você tem aqui uma multiplicação por um impulso. Bem, aí vamos aplicar a propriedade do atraso. Nós temos, relembrando, o impulso, digo que estava explícito aqui, então propriedade do atraso. Essa daqui é Z menos A, que é relacionada a elevado a K. E a propriedade do atraso, novamente, eu estou reescrevendo aqui, uma nova gravação de vídeo. Nós temos que, pela propriedade do atraso, transformada a Z de uma determinada função, f de K menos N, Z menos N de f de Z. Quem é f de Z nesse caso aqui? Imagina que está explícito, implícito que esses termos 2Z menos 2, 4Z menos 1, 8 está sendo multiplicado cada um por 1, ou seja, a função impulso no tempo. E aqui eu vou apenas reescrever a f de K fazendo da direita para a esquerda. Então, nesse caso, vou escrever, então vai dar 8, o A vai ser meio elevado a K, menos 8 delta de Dirac de K, menos 4 delta de Dirac de K, aqui Z menos 1 está atrasado, e aqui menos 2 delta de Dirac de K, menos 2. Então, observe o seguinte, vamos calcular os 3 primeiros termos. Então, f de 0
vai dar 8 meio elevado a zero, menos 8, aqui o delta de Dirac igual a zero, apenas substituir, aqui delta de Dirac de menos 1, o seu valor de amplitude é zero, delta de Dirac de K menos 2, ou seja, delta de Dirac de menos 2, seus valores são zeros, e aqui o primeiro valor, f de 0, será zero também. F de 1, você terá 8 elevado, que multiplica meio elevado à primeira, menos delta de Dirac de 1, sua amplitude é zero. Delta de Dirac de K menos 1, só substituir 1 menos 1, zero. Então, eu tenho amplitude 1, menos 2 vezes zero, aqui nós teremos o valor zero também. F de 2, nós teremos 8, que multiplica meio elevado ao quadrado, menos zero, apenas substituindo delta de Dirac de 2, delta de Dirac de 1, então a amplitude dele também é zero, delta de Dirac em zero, então sua amplitude é 1, e aqui multiplicado por 2. Então nós temos também aqui que a função em 2, em k igual a 2, é igual a zero. A partir de k igual a 3, nós temos a predominância, não temos mais nenhuma contribuição desses impulsos. Então aqui eu vou ter valores. Ou seja, eu posso de alguma forma reescrever a equação. Ela fica meio de k menos 3 para k maior ou igual a 3, e f, e aqui 0 para k menor que 3. É apenas uma forma de você reescrever essa resposta aqui impulsiva no tempo.